Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, então, de Teoria da Contabilidade. Hoje a gente vai fazer uma revisão da unidade 2, né, falando um pouquinho dos principais tópicos que a gente conversou, discutiu ao longo da nossa última aula. Bom, eu queria começar destacando para vocês aí o nosso histórico de estudo, para que caso vocês queiram identificar alguma coisa, avançar, né, aprofundar na mecânica que a gente tentou elaborar ao longo dos exercícios, juntando a teoria com a prática, para que vocês possam se localizar. A gente começou falando lá da ideia dos livros diário, né, do livro Razão, o processo chamado de escrituração e a obrigatoriedade da contabilidade, tá? Então é muito importante que vocês revisem também aquelas aulas anteriores. Então, basicamente, a gente faz a contabilidade para quê? Para desenvolver uma mecânica de controle de geração de informação, do controle do patrimônio, né, cujo objeto de estudo é esse, e a partir disso a gente entende então a situação patrimonial, a situação econômica, entre outros fatores e aspectos mais gerenciais que também podem ser absorvidos. Falei para vocês sobre as grandes fontes de estudo que a gente tem que cada vez mais se debruçar e dominar, né? A Lei 6.404 das SAs, as NBCs e a ITG também, específicas ou não, né? Como nós vimos, a apresentação das demonstrações é uma norma mais geral que dá instruções mínimas. A NBC-TG 03, por exemplo, já é uma demonstração mais específica dos fluxos de caixa. A estrutura conceitual também é geral e a ITG é uma norma que já apresenta exemplos mais práticos, né, a fim de que a gente possa ter um modelo para se basear e se localizar. Então, nós vimos pela lei das SAs o artigo 176, que vai trazer ali o conjunto completo de demonstrações. Então, a gente tem o balanço patrimonial, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, a DRE, DFC, e no caso da companhia aberta, de capital aberto, a gente vai ter ainda a DVA como obrigatória, tá bom? Não pode esquecer disso. Ali, parágrafo 1º, né, então, publicando as informações sempre com o montante do exercício anterior, para fins de comparação e análise. A gente vai ter a mesma informação sendo apresentada, no caso, pela NBC-TG 26, né, o conjunto obrigatório, o completo de demonstrações, seria o próprio balanço, a DRE, a demonstração do resultado abrangente, que é esse complemento da DRE com uma outra finalidade, né, a DMPL, a gente vai ter a DFC e a DVA também aplicada, né, notas explicativas ainda. Então, percebam que a gente precisa considerar. E ali no último item, né, informações comparativas com o período anterior, é a mesma coisa. Bom, aí no balanço patrimonial a gente estudou a classificação e a estrutura mínima que se espera. Então, isso eu quero que vocês guardem bem, porque normalmente é o que a gente trabalha ao longo da faculdade toda. Então, nós vamos ter o ativo, e o ativo se subdivide em circulante e não circulante. E aí é muito comum que a nomenclatura também seja realizável a longo prazo. Entende-se pela lei, a partir desse critério, que ativo realizável a longo prazo seria um grupo, né, do grande grupo, ou um subgrupo, um item do grupo em si, como parte do ativo não circulante. Às vezes é muito comum que a gente tenha ativo circulante e logo embaixo já ativo realizável a longo prazo. Não está errado também, tá? Depende do modelo que você está adotando, depende da estrutura. Mas junto ao ativo realizável a longo prazo, nós temos que ter um investimento imobilizado e intangível. Isto seria o mínimo necessário. E aí, dentro do passivo, passivo circulante e não circulante, né? Patrimônio líquido também compondo o grupo de obrigações. Então, obrigações com terceiros e obrigações com sócios, que nós já falamos várias e várias vezes. O patrimônio precisa constar capital social, reserva de capital, ajustes eventuais, reserva de lucro, ações em tesouraria e também prejuízos acumulados, se houverem, tá? A gente vai ter, então, a DRE também pela lei, né, 6.404, lembrando aí que essas normas, que essas demonstrações também estão previstas na NBC-TG 26, então lá a gente tem mais instruções também sobre elas. A gente vai ter a receita bruta, da venda e do serviço, né, deduções, abatimento, imposto, enfim, as circunstâncias que eu expliquei para vocês em aula em específica. Receita líquida, né, totalizada ali, separando, portanto, isso é interessante que a gente entenda, né? Eu preciso obrigatoriamente ter um campo para receita bruta e outro campo para receita líquida. Ah, mas eu não tive nenhuma dedução, nenhum abatimento e nenhum imposto. Tudo bem, repete o valor, mas mantém os dois campos no mínimo. É isso que é a instrução que é dada aqui pela legislação. Despesas com venda, financeiras, deduzidas também as receitas e despesas gerais e administrativas ou operacionais. O próprio lucro e o resultado, né? Especialmente aí antes do imposto de renda. Normalmente, como tem o antes, a gente acaba chegando ao resultado líquido também após o imposto de renda e a provisão, se houver, né, neste caso. Aí tem ainda participações em debêntures, lucro ou prejuízo
do exercício, que é aquele montante final que a gente encontra, né, com as outras instruções. E aí, em seguida, nós tivemos uma aula sobre a DFC, com as atividades operacionais, de investimento e financiamento, né, que é uma demonstração mais específica, porque a DRE ela não nos permite trabalhar com o regime de caixa. E aí, para a contabilidade ficar completa, a gente precisa complementar essa informação trabalhando com o regime de caixa numa demonstração em específico. E ela pode ser feita pelo método direto ou indireto. E é importante que vocês revisem bem essa aula para entender a dinâmica do processo, né? A diferença entre você começar pelo lucro ou então ir direto para as operações, né? O pagamento e recebimento de forma bruta, como eles são divulgados. E no fim, a gente conversou um pouco sobre análise, avaliação, interpretação. Então, os métodos mais comuns são análise vertical, horizontal e por índice, no caso do balanço e da DRE também, tá? A gente vai ter a DFC que vai evidenciar esses fluxos separando por atividades. Ela por si só já explica muita coisa, né? A gente já consegue diagnosticar ali a atividade da empresa e perceber, de acordo com os resultados que ela demonstra, se ela está gerando caixa e se ela é capaz de manter as suas atividades naquele ritmo, naquelas circunstâncias, de acordo com os compromissos assumidos. E a gente tem também a própria estrutura conceitual que nos ajuda a interpretar e avaliar. Então, lá na frente vai ser cobrado de vocês aquele conhecimento sobre o que significa o montante presente no ativo circulante, né, dentro daquela conta bancária ou dentro daquela conta de estoque. E aí, para que você crie o raciocínio certo para poder fazer essa interpretação e análise da informação, você vai precisar ter um embasamento teórico que é o da NBC Estrutura Conceitual. Porque se você não é capaz de entender a composição, a estrutura do balanço patrimonial, o que é de fato o ativo circulante, né, o recurso presente daquela entidade, deriva ali de eventos passados, né, e etc. Existe a expectativa de geração de benefício econômico futuro, e etc. Você vai ter dificuldade, por exemplo, para fazer análise vertical ou horizontal, ou por índice, enfim, ou da própria montagem e elaboração da DFC. Então, na maior parte do tempo, enquanto a gente se preocupa muito em fazer esse trabalho mais prático, é importante que a teoria esteja bem conceituada. E aí, se você tem clareza na informação, clareza no entendimento do plano de contas que você está trabalhando, nas operações que você realizou e tudo mais, você consegue fazer o processo, inclusive, inverso, né? Pegar um balanço patrimonial e fazer todo o montante ali, todo o registro dos lançamentos a partir da informação gerada, pegando dois períodos distintos. Então, você avalia a evolução, você avalia o método de composição, quais foram os critérios e tudo isso. Então, percebam que, assim, por ser uma ciência, ela tem uma linguagem própria, né, a contabilidade, e a interpretação dessas informações depende do conhecimento dessa linguagem. Seria como se você fosse um tradutor de uma língua estrangeira para pessoas aqui no Brasil, né, do inglês, por exemplo. Então, quanto maior o seu conhecimento em inglês, com as particularidades, o inglês, sei lá, dos Estados Unidos, ele é diferente do inglês da Inglaterra, né, em alguns aspectos, digamos, gramaticais, ou na forma, nas regionalidades, nos sotaques. Se você é um especialista naquilo, você consegue traduzir aquela informação com maior clareza. É isso que eu quero que vocês percebam. E aí, se você não é um especialista naquilo, você vai ter dificuldade no processo de interpretação, por consequência, na geração de informação também. Tá? Então, análise, avaliação e interpretação para tomada de decisão depende exclusivamente disso. E por incrível que pareça, todo o material está disponível, sempre esteve. É que a gente que não tem o hábito de associar uma coisa com a outra. Então, essa disciplina está aqui para mostrar para vocês que tudo aquilo que vocês estão aprendendo na prática, nas outras matérias, deriva de algum conceito teórico, deriva de alguma doutrina, deriva de alguma adaptação da legislação, por exemplo, a fim de que aquilo seja colocado em prática, tá? Então, uma vez entendido isso, nós conversamos bastante na aula passada, né? Eu espero que tenha contribuído aí e acredito que nessa segunda avaliação também vocês vão super bem. Fico à disposição para eventuais dúvidas, tá? Surgindo aí, podem entrar em contato comigo, a gente vai conversando, diagnosticando, vendo as circunstâncias e características. Valeu? Para não ficar muito extenso, né, só para pontuar realmente os principais aspectos, fazer uma revisão geral e uma síntese, né, da nossa unidade 2. Vejo vocês então na unidade 3, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a contabilidade, continuar avançando nesses aspectos teóricos e a aplicabilidade desses conceitos no dia a dia da profissão. Tá bom? Obrigadão, até a próxima.